Fala, fiel! Saudações corintianas. Vídeo de hoje é para falar do Cássio. Cássio que é o destaque triplo nesse começo de 2020. Aí você vai falar, triplo? Por que triplo, meu Deus? Roda a vinheta aí! Pois muito que bem, começamos como sempre, apesar do cenário estar um pouco diferente aí, câmera de qualidade, meu timão está voando, a gente começa fazendo os mesmos pedidos de sempre, para você se inscrever no canal caso você ainda seja teimoso e não seja inscrito, e para você também deixar aquele joinha se você curte o Cássio, se você acha que o Cássio vai continuar voando no Corinthians em 2020. Eu digo continuar porque o Cássio já começou o ano muito bem, e aí entram os dois principais, não digo nem principais, mas os dois primeiros motivos dele ser o triplamente eu não lembro nem o que eu falei que ele era triplamente, que estava triplamente bem no Corinthians em 2020. Pois bem, o Cássio, ele já mostrou protagonismo, já em 2 jogos do Campeonato Paulista, no segundo, no empate de 1-1 contra o Mirassol, o Cássio foi o protagonista do Corinthians, foi o cara que salvou o Corinthians de perder esse jogo, na verdade, pro Mirassol. É um jogo que o Corinthians enfrentou talvez dificuldade aí mais do que estava esperando, mas o Cássio salvou ali, apesar de ter tomado um gol, foi o cara que evitou o que seria pior ainda do que esse empatezinho, certo? E uma outra qualidade do Cássio não está nas mãos, está nos pés. É todo aquele debate que estava em torno do Thiago Nunes, se ele ia conseguir fazer o Cássio jogar com os pés, que é uma das virtudes do Thiago Nunismo, se a gente pode falar assim, e o Cássio já tem conseguido colocar isso em prática em pouquíssimos jogos, se você considerar Florida Cup, se você considerar esse comecinho de Campeonato Paulista. Já está notório que o Corinthians joga com a bola no chão desde a defesa, com o Cássio começando as jogadas ou servindo ali de apoio para os zagueiros, para o Gil, para o Pedro Henrique. E os números não mentem. O Luiz Fabiani, nosso estagiário aqui do meu timão, fez uma coluna muito legal sobre isso, a gente vai deixar linkada para vocês aqui. E, cara, tem uns números impressionantes, de verdade, dá uma conferida que chama muita atenção. Se você considerar uma comparação do que o Cássio fez no jogo de estreia do Campeonato Paulista com a média dele naquele Corinthians de 2015, do Tite, que também prezava por um jogo ali com a bola no chão, futebol envolvente, os números do Cássio já dobraram em relação a esses fundamentos relacionados ao jogar com a bola no chão, a dar o passe, a participar efetivamente das jogadas, certo? Mas o principal assunto, na verdade, desse vídeo é o terceiro motivo aí que faz o Cássio estar voando em 2020. O Cássio, meus amigos, caso vocês não saibam, lançou uma biografia escrita pelo Celso Unzelt, historiador, pesquisador, jornalista, que está por dentro da história do Corinthians como ninguém mais neste mundo. E ele escreveu essa biografia sobre o Cássio, o lançamento nessa semana, mais precisamente nessa segunda-feira, dia 27. Meu Deus, já estamos no dia 27 de janeiro. E essa biografia intitulada... Essa biografia intitulada Cássio, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians, já entrega no nome, que o Cássio, na opinião do Celso Unzelt, é o maior goleiro do Corinthians e conta muitos bastidores dessa passagem aí, desde 2012 até agora 2020, mais precisamente até 2019, quando ela foi escrita, do Cássio no Corinthians. Inclusive aquela problemática temporada de 2016, quando ele perde a titularidade, E, na verdade, a perda da titularidade vem de antes, Vem de problemas pessoais, se dá pra gente classificar assim, dos anos de 2014 e 2015. E tem relatos muito pesados sobre esses anos lá no livro, contados pelo próprio Cássio. O Cássio não se importou de contar, ele não censurou nada. E a gente vai ler agora alguns deles para vocês, certo? Teve situações em 2014, 2015, em que eu acordava e minha casa estava cheia de gente que eu nem conhecia. Eram situações de eu acordar à noite, ter feito festa na minha casa e não saber quem estava lá, conta o Cássio no capítulo intitulado A Queda do Gigante. A casa cheia de gente, bebida, festa, é muito difícil o cara se dar conta disso. É a questão de repente, tu achar que pode fazer tudo. Tu pode fazer festa, tu não se prepara para a semana de jogos, não se prepara para o jogo, aí tu vai para o jogo, tu joga bem e fica na cabeça, eu fiz festa, eu estou jogando bem, então as coisas estão funcionando bem. Pois bem, aí nesse cenário, o que acontece? O Corinthians, com o Cássio, é campeão brasileiro em 2015. E aí tem aquela barca de jogadores que saem daquele Corinthians
em 2016 já não fazem mais parte do plantel, né? O Corinthians vendeu todo mundo, muita gente inclusive a preço de banana, e o Cássio foi um dos que quase saiu a preço de banana, né? Primeiro, na verdade, por uma proposta com valores aí não muito bem revelados, não muito bem esclarecidos, para o futebol turco. O Besiktas tentou contratar o Cássio. E essa negociação aconteceu ainda durante a pré-temporada, quando o Corinthians estava viajando lá para a Florida Cup de 2016, e o Cássio já estava praticamente vendido. Ele já estava dando festas de despedida, né? Festas na linha ali daquelas que ele dava em 2014, 2015. E isso está revelado lá no livro, cara. Não é invenção aqui, não tem ninguém inventando, não. Tá contado lá pelo Celso Zelt, que entrevistou o Cássio várias vezes, aliás, várias entrevistas para escrever o livro. E aí, no decorrer daquela temporada, né, ele fica no Corinthians, ele segue no Corinthians, só que aí ele perde a titularidade muito em função de não ter treinado direito na pré-temporada, porque ele já estava com a cabeça lá na Turquia. E quando o Tite sai, quem assume o Corinthians é o Cristóvão Borges. Na era Cristóvão Borges, que durou pouquíssimo na verdade, né? Ele chega ali em junho e já sai em setembro, se eu não estou enganado. Nesse período, o Cássio recebeu uma proposta do Grêmio, no valor que hoje seria de menos de 10 milhões de reais. Uma pechincha por um dos maiores jogadores da história do Corinthians. E o Cássio topou. O Cássio ia sim para o Grêmio. Mesmo o empresário dele, o Carlos Leite, aconselhando ele a tentar dar uma volta por cima no Corinthians. Naquela altura, o Cássio estava tendo a titularidade dele questionada, né? O que fez ele mudar de opinião foi uma conversa na Copa do CT Joaquim Grava com o Andrés Sanches. E isso também está contadinho lá no livro. Era uma coisa legal para o Corinthians. Era legal para mim também. Só que nunca chegava um documento garantindo o meu salário, e os times turcos são difíceis nisso. Eu não ia arriscar sair sem garantia, nem o clube ia arriscar a me liberar, explicou o Cássio na biografia. Não ter feito uma pré-temporada boa me atrapalhou muito naquele ano. Fui direto para a Florida Cup, e aí já começaram os campeonatos, contou o Cássio. Hoje tu vê que não era para acontecer. Acho que poderia, de repente, ter acabado minha carreira ali, ou eu ter me afundado mais ainda se tivesse ido para lá no caso o Grêmio, né? Esse e muitos outros relatos do Cássio você encontra na biografia, que está sendo já vendida por R$ 39,90 nas livrarias e a versão digital por R$ 19,90. Certo? Então é isso, fiel. Falamos do Cássio, contamos os bastidores que na verdade quem contou foi ele para este livro, e que o Cássio continue brilhando como personagem de livro, continue brilhando como goleiro com as mãos e agora como goleiro com os pés. Falei demais aqui, é isso, falou, vai Corinthians, até a próxima, saudações corintianas!